hoje nós vamos para um texto bastante enigmático, é a ressurreição de Lázaro. E nós vamos ler um trecho grande, queria te convidar a acompanhar comigo. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, e ele enxugara os pés com os seus cabelos. Aqui é interessante, porque você começa a perceber quem é Maria e Marta. Não sei se vocês se lembram que elas estavam hospedando o Senhor, e de repente uma estava trabalhando e a outra não estava trabalhando, e uma foi se queixar, e aí depois você descobre que essa Marta é aquela que derramou perfume sobre os pés, então a Maria. Então você vai juntando as informações e você vai descobrindo quem são as pessoas. É só a gente prestar atenção na Bíblia, nas Escrituras, e a gente vai vendo que ela vai dando o endereço. Versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar à Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. E quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. O versículo menor e mais profundo das Escrituras está diante de nós. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram:
Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois disso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e rosto envolvido num pano. Nós estamos em casa com uma cachorrinha nova. A gente tem estado muito tempo com ela e muitas histórias sobre cachorrinhos têm rodado a nossa mesa. A gente se lembra da outra que partiu, se lembra dessa nova. Descobrimos que uma não substitui a outra. Cada uma tem uma personalidade, cada uma tem um jeito. E ontem rolou na nossa mesa de casa um clássico da literatura brasileira, o clássico Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Por que que nós estávamos conversando na mesa sobre Vidas Secas? Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ler esse conto, mas é a história de uma família que sofre em torno do sofrimento, que vive em torno do sofrimento. Vivem numa região de muita seca, e o livro vai descrevendo um processo de desumanização. Chega uma hora que a ausência da água, a ausência do verde, a ausência da chuva vai enrijecendo aquela família. Mas essa família tem um cachorrinho, e o nome desse cachorrinho é Baleia. E Baleia faz parte da família. Vocês vão me ajudando, tá? Tem assim a Vitória, que sonha com um colchão que possa não sentir o chão rígido. Tem Fabiano, que sonha com uma vida sem seca. Tem os filhos e tem o cachorrinho Baleia. E o cachorrinho Baleia é mais ou menos o seguinte, que a história conta: que as crianças brincam e o cachorrinho brinca junto. Que quando eles têm fome, o cachorro ajuda a procurar alimento. Que esse cachorro é extremamente fiel à família. Mas tem uma coisa interessante, que num determinado momento do livro, esse cachorro adoece. E ele começa a perder mobilidade. Ele começa a se mover com dificuldade. E Fabiano, o dono do cachorrinho, Baleia, ele acha que é mais simples encurtar a vida de Baleia, e ele saca uma arma. E o jeito que o Graciliano Ramos vai trazendo essa história é bem interessante, porque Baleia olha para o Fabiano e ele chega e se aproxima com a arma, e o cachorrinho não tem medo. Afinal de contas, ele olha para o Fabiano como este que sempre foi companheiro dele. Então ele pegou a arma, ok, deve caçar, fazer alguma coisa. De repente, Fabiano, que é esse senhor na história, atira contra a Baleia. E o cachorro se assusta. E sai correndo, perdendo a vida. E aí o Graciliano Ramos faz uma construção literária muito interessante. Porque é como se nós pudéssemos entrar na consciência do Baleia, nós pudéssemos entrar na cabeça dele, e ele não compreende como aquele que havia sido seu companheiro de vida, aquele que ele era fiel, aquele que eles só tinham dividido afeto, poderia ter se levantado contra ele e atirado contra ele. Daí na cabecinha do Baleia você vai entendendo que a ingenuidade, a inocência, o amor, e aí ele tem como que um sonho perdendo a vida,
E não é um sonho que o Baleia tem de vingança, por exemplo. É um sonho de que eles pudessem estar um dia em algum lugar em que não houvesse seca, não houvesse sofrimento, não houvesse dor, houvesse verde. E a história vai por esse caminho. Você deve estar falando assim, cara, o que esse texto do Graciliano Ramos tem a ver com essa história? E eu vou te falar que tem tudo a ver. Porque, para mim, a Mayra concordou comigo ontem. O título desse livro é Vidas Secas. Só que vidas secas não é vidas secas simplesmente por causa da seca no sertão. É como o sofrimento pode nos enrijecer. Como o sofrimento pode nos amargurar. Como o sofrimento pode nos tornar pessoas más, pessoas insensíveis. O Philip Yancey, quando ele traz esse capítulo no livro, ele começa a dizer que a grande angústia das pessoas que viveram o sofrimento, sim, a gente já falou sobre essa tentativa de tentar explicar o porquê, que é uma grande luta para nós, mas num segundo momento, essa sensação de não compreensão. Quem sofre se sente não compreendido, não representado. Aí ele vai contar histórias. Qual foi o dia mais difícil da sua vida? E aí ele, que trocava carta com muitos leitores, alguém disse, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra câncer. O outro disse, foi meu filho que se foi e nunca mais voltou. Esse foi o dia mais difícil da minha vida. Foi o momento da morte de tal pessoa. Não se via representado. O sofrimento pode nos tornar, assim, pessoas incompreendidas. O Rubem Alves, que é um dos meus autores favoritos, ele fala sobre um tipo de milho de pipoca. Ele fala sobre um milho que diante do calor, ele explode. E esse milho vira pipoca. Mas ele fala de um tipo de milho que é o piruá. Eu tenho falado sobre isso, que é um milho, mesmo que em meio ao sofrimento, mesmo que em meio ao excesso de calor, ele não explode. Ele não dá fruto. Ele é o piruá. E eu acredito de verdade que algumas pessoas passam pelo sofrimento, se tornam como Fabiano, endurecidas, enrijecidas, ensimesmadas. Ensimesmadas. O que é ensimesmado? É alguém tão egoísta que acha que o seu sofrimento é maior do que o sofrimento de todas as outras pessoas. E elas vão amargurando todos os ambientes por onde eles passam, porque eles acreditam de fato que o sofrimento dele é maior do que o sofrimento de todas as outras pessoas. Ele se sente incompreendido, ele se sente perdido, mas ao mesmo tempo amargurado. E talvez nós tenhamos alguns fabianos aqui entre nós, tão desumanizados, tão insensíveis diante do sofrimento. Quero usar o paralelo deste texto de João 11. A gente vai voltar nele, tá? Eu quero fazer uma exposição desse texto, mas queria que você abrisse em Jó, no capítulo 10. O texto de Jó diz assim, Jó, capítulo 10. Minha vida só me dá desgosto. Percebam a amargura de Jó. Por isso, darei vazão à minha queixa. E de alma amargurada, me expressarei. Direi a Deus, não me condenes. Revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me? Em rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Aqui ele já fez uma comparação. Ele está se comparando com os ímpios e está dizendo assim, olha, o Senhor está me macetando, está me rejeitando, enquanto o Senhor não está rejeitando os ímpios. Ele já está se comparando.
versículo 4. Acaso tens olhos de carne? Ele está perguntando para Deus. O Senhor tem olho de carne? Enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? O Senhor pode compreender o meu sofrimento? É isso que ele está perguntando. Os anos da tua vida são como os de um homem? O Senhor sabe o que é ter os seus dias contados? O Senhor sabe o que é viver enfermidades? Pois investigas a minha iniquidade, vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Esse é o texto de Jó, capítulo 10. Talvez Jó, falando com amargura, nos lembre de Fabiano. Talvez o Jó e o Fabiano possa fazer você se enxergar e perceber quão amargurado você é. Como o sofrimento te tornou essa pessoa tão enrijecida. Por que eu li o texto de Jó? Por que eu falei do Fabiano? Porque se você, a partir dessa provocação, voltar para João 11, e você se perguntar, o Senhor sabe o que é ser mortal? Deus, na pessoa de Jesus, poderia te responder assim: eu sei. O Senhor conhece o sofrimento humano. O Senhor, na pessoa de Jesus, responderia: eu conheço. Se você perguntasse para Deus, o Senhor sabe o que é a traição? Jesus responderia: eu sei. Por 30 moedas de prata, eu sei. O Senhor sabe o que é contar os dias como os dias de um mortal? Jesus responderia: eu sei. O Senhor sabe o que é perder alguém que se ama? E Jesus responderia: eu sei. Eu sei. O Senhor sabe o que é chorar? Seus olhos são como os de um mortal? É a pergunta de Jó no capítulo 10. E Jesus responderia: eu sei o que é o choro. Então, o que a gente tem diante de nós é uma completa mudança de tom. Porque os deuses dos romanos se voltavam contra os mortais. Os deuses dos gregos, que depois foram herdados pelos romanos, eles eram deuses vingativos, eles eram deuses egoístas. Os deuses egípcios, se eles não fossem adorados, eles se vingariam contra a colheita. E aqui você tem a revelação de um Deus extremamente empático. Porque Deus, em Jesus, em primeiro lugar, é convidado a ser chamado de Pai, o que já é um grande absurdo. Como Deus pode ser Pai? É uma mudança de paradigma de todos os outros deuses que vieram antes de Cristo. E Jesus chora. É um Deus empático que chora a dor do ser humano. Porque não faz muito sentido. Se você imaginar, o Philip Yancey conta isso no livro de uma forma muito interessante. Que ele sabia que em poucos momentos, talvez alguns minutos, talvez até em algumas horas, ele ia ressuscitar a Lázaro. Qual é o sentido de Jesus olhar para aquela cena e chorar? Ele não estava chorando porque a morte tinha vencido, porque ele venceria a morte em poucos instantes. Inclusive, ali era o auge da revelação, porque aqueles que estudaram com a gente na classe de escola dominical sobre os milagres de Jesus, você ia entender que uma das expectativas messiânicas é que ele deveria também ressuscitar alguém. E aquilo era a cereja do bolo que revelaria que Jesus era o Messias aguardado entre os judeus. Então é o auge da revelação, Jesus é o Messias. E o mais maluco é que ao invés dos judeus que estão ali presentes
se prostrarem diante da divindade de Jesus. Se você vai na continuação do capítulo 11, tem um subtítulo a partir do versículo 45, que é a conspiração para matar Jesus. O religioso não se quebranta. Eles, ao invés de reconhecer a messianidade de Jesus, a partir do versículo 45, eles estão traçando um plano para matar Jesus. Mas, independente disso, de Jesus cumprir ou não a sua missão, porque você poderia olhar para esse texto e dizer assim, bom, não tem choro porque Jesus ressuscitou a Lázaro. Mas eu já preguei isso aqui em alguns velórios. E eu fiz a seguinte pergunta: onde está Deus quando alguém que a gente ama morre? Onde está Deus? Onde está Deus diante do sofrimento humano? Onde está Deus? Onde está Deus quando eu recebi aquela notícia? Onde Deus estava? Onde Deus estava quando eu perdi aquela pessoa que eu amava tanto? Onde Deus estava quando eu fui traído? Onde Deus estava? E aí, eu respondo claramente: Deus está ao lado dos que choram. Deus sempre está ao lado dos que choram. Deus é um Deus empático. E é por isso que nós não podemos e nem devemos nos amargurar com o sofrimento. Tem algumas formas da gente se amargurar com o sofrimento. Queria que você fosse no versículo 21 comigo. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É muito impressionante a nossa tentativa de racionalizar o sofrimento. E como para nós, seres humanos, é muito difícil perder o controle. Quando você perde alguém que morreu num acidente, por exemplo, você se pergunta: se tivesse saído 1 minuto antes, ou se tivesse saído 10 minutos antes, ou se tivesse saído 10 minutos depois. Alguém que termina o casamento pergunta: se eu tivesse percebido, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. E essa expressão "se", que ela é condicionada a uma possibilidade. Não sei quantos já assistiram aqueles filmes Efeito Borboleta, ou aqueles filmes que a pessoa volta, o McFly, De Volta para o Futuro, ele volta para consertar o passado, para que o presente... Cara, queria dizer uma coisa para você, com muito carinho, mas com muita honestidade: não existe "se". No universo terapêutico, os terapeutas voltam no passado, mas não é simplesmente para reviver o passado. Talvez para nos compreender como nós nos tornamos quem nós somos no presente. Mas eu queria dizer uma coisa para você: o passado não existe mais, ele já foi. Você não retorna no passado, você não volta. E algumas pessoas vivem o loop do passado, elas ficam revivendo a cena. Ela foi traída, ela fica revivendo a traição. Ela perdeu alguém, ela fica revivendo a morte desse alguém. E ela fica: se eu tivesse, se eu pudesse, se eu voltasse atrás, se eu tivesse saído antes. Tem uma crônica do Veríssimo que ele fala: se eu tivesse casado com a Berenice, não sei quantos se lembram dessa crônica. Estou muito literário hoje, Vocês se lembram dessa crônica do Veríssimo? Mas, gente, não tem si. Você é o que é, você se tornou o que se tornou, você passou o que passou. E viver preso ao si é um jeito de se amargurar. A partir de hoje, a Mayra não vai poder mais. Se eu não tivesse casado com o Rogério. Você já casou, filha. Tem 2 filhos. Se eu não tivesse 2 filhos com ele. Pois é. A vida não tem cis. Me lembrei do Djavan: você adora um si, né? Pois é, não tem si.
você não tem controle do passado. Você também não tem controle do futuro. A Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Isso tem até um quê misterioso. Eu faço planos. Ô Ronaldo, a gente vai tomar café amanhã às 9, lá na Sintra. Beleza? Beleza. Aí eu saio de moto hoje. E nem foi por culpa minha. Tem visitante na igreja hoje? Finge a normalidade. Gleice, nós não somos assim, nós somos sérios. A gente é sério com a Bíblia, mas a gente é irreverente. Daí eu fiz um plano e o amanhã simplesmente não chegou. E sabe, tem um quê de mistério também. Porque alguém descobre uma doença terminal e você acha que vai viver mais do que ela, porque você não tem uma doença terminal. E sabe o que acontece? Os planos de Deus, e de repente você vai antes dessa pessoa. Porque você não é Deus e você não controla os pormenores da vida. Você não controla. Por isso não é o Filipenses, esse é o pastor Rogério que está falando. O pecado original antes da desobediência tem a ver com a sedução de se tornar como Deus. Ser como Deus. E por isso para nós é tão difícil, porque quando nós estamos diante de cenas que nós não temos o controle, nós nos lembramos, ou nós somos lembrados de que nós não somos Deus. Nós somos simplesmente humanos, carnais. Agora o contrário é muito interessante, porque Deus poderia permanecer imóvel, enrijecido no seu trono, mas Ele escolhe se tornar humano como nós. E aí tem uma frase teológica extremamente importante, que eu gostaria de repetir 3 vezes para você memorizar. Em Cristo, nós vemos Deus como Ele o é, e o ser humano como deveria ser. Em Cristo, nós vemos Deus como Ele é, e o ser humano como deveria ser. Vou repetir mais uma vez. Em Cristo, nós vemos Deus como Ele o é, e o ser humano como ele deveria ser. Porque em Romanos o texto nos ensina que nós somos predestinados a nos tornar a imagem de Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, o sonho de Deus é que nós nos tornemos parecidos com Jesus. E Jesus é alguém extremamente humano. Ele é alguém extremamente empático, mesmo com todo o poder sobre ele, com toda a autoridade sobre ele. Ele é empático, ele é humano, ele chora, ele se comove, ele cura, ele toca, ele acolhe. Aí o perigo de nos tornarmos Fabiano, porque Fabiano é o antideus nesse sentido. Ele é o ser humano amargurado. E aí, eu não sei se você está compreendendo onde eu estou chegando, dentro não só da nossa compreensão teológica, mas o acesso ao seu coração, porque Jesus chama uma criança e diz, coloca no meio de um monte de doutores da lei e diz, se você não se tornar como uma criança, você não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é de pessoas que têm um coração parecido com criança. Criança não é amargurada, criança não é enrijecida. Mais um texto para nós dialogarmos? Queria que você abrisse comigo em Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler de 7 a 10 de Hebreus, capítulo 5. Está falando sobre o sacerdócio, sobre a função sacerdotal de Jesus, e o texto diz o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte.
sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que a Dai hoje, inclusive, o Espírito Santo nos separou para nós falarmos. Mas eu não sei se você compreendeu o texto, está falando que Jesus foi aperfeiçoado no choro e no sofrimento. Jesus, que já era a expressão máxima de Deus, foi aperfeiçoado. Vou ler de novo. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Lembra que eu falei que o pecado original tem a ver com a revolta contra Deus? Mas Jesus, ele era a expressão do próprio Deus, porque ele era submisso a Deus. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então eu posso dizer para vocês, Abraão sofreu, Isaac se decepcionou, José sofreu, Moisés sofreu, Josué sofreu, Davi sofreu. Então, como a gente pode construir uma teologia em cima do não sofrer? A gente consegue construir uma teologia do Deus que se revela no sofrimento, em meio ao sofrimento. Agora, um Deus que caminha junto enquanto sofremos, que chora as nossas dores, que nos compreende. Então, se você se sente não compreendido no momento da sua maior dor, você não consegue orar como Jó, porque Jó estava orando dizendo, mas o Senhor não sabe o que eu estou passando. E a resposta de Deus é, eu sei o que você está passando. Eu compreendo o seu sofrimento. E isso nos humaniza. Eu queria encerrar, porque no caso de Lázaro houve a ressurreição, porque esse era o propósito de Deus. Na série sobre milagres eu expliquei que todo o milagre glorifica a Deus, que a gente pode orar e Deus pode fazer, mas nem sempre Ele faz, porque existem propósitos maiores. Mas uma coisa nós podemos compreender aqui, fazendo ou não fazendo, quando nós achamos que Deus só é Deus se Ele faz aquilo que eu peço em oração, você acaba de inverter uma lógica e você começa a se tornar Deus, e Deus começa a se tornar servo. Interessante que a lógica do Aladim e do gênio da garrafa é que o gênio é todo poderoso, mas ele pede para o gênio e a resposta é, sim, meu amo. Logo, o gênio está submisso àquele que esfregou a lâmpada. Percebem? Quando a gente acredita que Deus só é Deus se Ele faz aquilo que a gente deseja, a gente está se colocando no lugar de Deus. A gente se tornou Deus. Mas Deus, sendo Deus, se humaniza e nos visita na nossa dor e no nosso sofrimento. E às vezes usa o nosso sofrimento para nos tornarmos humanos e nos aperfeiçoar, assim como Ele foi aperfeiçoado no sofrimento. Eu estava numa discussão sobre o novo filme do Frankenstein. E aí algumas pessoas estavam fazendo críticas, não gostaram do filme. O filme que eu recomendo é um filme meio parado, ele é um clássico. Ele foi feito para ser um clássico. Mas eu queria dar uma base interpretativa para você, porque não é um filme de terror, suspense. A base literária desse filme é um monstro que é humano, que se humaniza, e seres humanos que se parecem monstros. Essa é a sacada do filme, que muitas pessoas não perceberam. Nós estamos vivendo numa sociedade em que as pessoas estão se tornando como monstros. Essa é a crítica do filme. Por isso, os filhos de Deus não se parecem em monstros. Os filhos de Deus se parecem com Deus.
os que de antemão conheceu, Ele os predestinou a se tornarem a imagem de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos chamados para ser como Jesus, humanos, como Jesus. Se tem algum Fabiano, tem alguma Fabiana da literatura de Graziano Ramos, que também está aqui entre nós. Minha oração por você é que Deus tire toda a amargura do seu coração. Que Deus tire o seu complexo de rejeição e abandono. Que Deus quebrante o seu coração. Se tem alguém aqui que não consegue perdoar, e nós já descobrimos que o perdão, ele liberta, mas tem alguém aqui amargurado ainda. A falta de perdão é como veneno que começa a correr nas nossas veias e nos enrijecer e nos tornar igual Fabiano da história do Graciliano Ramos. Peço que Deus tire todo esse veneno que corre na sua veia e às vezes até mesmo na sua língua, e que você se torne capaz de perdoar, que você se torne capaz de amar. E olha, eu acho que só é possível no Espírito Santo, de verdade. Eu acho que não é um exercício simplesmente nosso. Então a minha oração é: Espírito Santo de Deus, que o Senhor encontre corações abertos nessa manhã. E quando o Senhor bater, que a porta se abra, para como em Apocalipse no capítulo 3, versículo 10, o Senhor possa entrar nessa casa, o Senhor possa entrar nesse coração, cear com Ele e Ele contigo. Essa é a minha oração. Que o Espírito faça isso. Que você se quebrante. Deixe de se enrijecer e se quebrante.